Estamos começando mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês mais uma vez, Natan. Ao meu lado, Maria. Tudo bem, Maria? Uniformizada hoje. Todos estamos. Não, calma. O lado de lá, todos desse lado da mesa estão uniformizados, né? Próximas gravações aí que estão ouvindo, quem tá dando risada já sabe. Uniformizados. Uniformizada. Pois Errei. Isso. Ferrou, gente. Entendi. Mas tudo bem, não Tá tudo bem, né? É. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre Na verdade, é um episódio que a gente grava todo ano. Nos últimos 2 anos, a gente já gravou. É um episódio que as pessoas interagem bastante com a gente nos comentários e que a gente acaba trazendo a nossa visão sobre a agenda regulatória do ano em questão. Então, a gente fez a agenda regulatória de 24, fizemos a agenda regulatória de 25. E agora, como vocês estão vendo aí na thumbzinha, na capa do nosso vídeo, faremos hoje a agenda regulatória de 2026 e 27. 27, né? E para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui também, que é a primeira vez do ano aqui, de 2026. Já fazia tempo que não vinha. Pois é. Carol. Carol está na mesa, não está uniformizada, Carol mas está aqui na mesa. Carol Oliveira está conosco hoje na mesa para falar um pouquinho da agenda regulatória. Tudo bem, Carol? Tudo bem, tudo ótimo. Então tá bom. Como vocês sabem, esse é um episódio que geralmente a gente faz um react aqui, a gente abre na hora, por isso que todos nós aqui estamos nos nossos computadores. A gente abre na hora, começa a ver os temas, a gente vai falando sobre os temas. Na hora, né? A gente já viu, já estudou. Não, ano passado a gente fez quase um react, não foi, Leandro? A gente fez um estilo react, o Leandro pôs na tela, inclusive. A gente ficou no cantinho, então fizemos um bate-bola diferente. Mas é por isso que vocês vão ver a gente hoje falando um pouco mais, até olhando mais pro computador aqui, falando um pouco de número e tudo mais, certo? Mas antes da gente começar, antes de passar a bola pra Carol, fazer o bate-bola com a Maria aqui, Leandro, a participação por mais favor, aguardada do podcast. na Colômbia e no México, ele é No muito mais México, famoso que no Brasil. Exato. É na verdade. O que mais surpreende, porque eu falo enrolado, e falo em português enrolado, não tô falando espanhol. Imagina em a espanhol. tradução. Mas do já pediram espanhol. pra eu falar despacito. É Despacito, verdade. Já pediram pra falar despacito. Exato. Recebemos mensagens, Esse hein? foi o recado. Então Ó, vai. então vamos lá, falar despacito, primeiro tá na tela ali, ó, YMC América. Se você quiser coluna cromatográfica, você vai lá falar com o Lucas, com o Laudo, com a Marina, pede a coluninha pra eles, pede um treinamento, pede pra avaliar seu equipamento se tá dando problema sempre. Às vezes você tá usando errado, né? Precisa de um treinamento bom. Então você vai lá, Exatamente. fala com ele vai te ajudar em tudo que você precisar e fazer um precinho bom. Se você quiser Tryart neles. uma Dolce & Gabbana das colunas, aí você vai numa Triart, uma Ferrari das colunas, uma Lamborghini, uma McLaren, você pede, ô Laudo, quero uma Triart, ele vai sorrindo aí, ele vai, nem que seja no carnaval, ele vai de Sapucaí. Ou o Laudo podia ir de Triart no carnaval da vida, né? Fantasiado. Vamos sugerir pra eles. Fala com ele, Natan, manda um e-mail pra ele. Vou falar pra ele. E aí manda Já fica essa dica aí. Quem quiser ir fantasiado de coluna, cromatográfica, já sabe. manda pra gente a YMC. foto que a gente põe no próximo episódio. Beleza. Se você quiser padrão, para rodar nos seus equipamentos de HPLC com a coluna novinha que você acabou de comprar da YMC, você vai falar com o Sérgio, da Action Research. Vai piorar sempre, mas uma hora certa. Fala com o Sérgio, Sérgio, eu quero desconto vindo pastelaria, quero 50% de desconto, 90 dias para pagar, chora lá, porque ele não vai dar nenhum nem outro, mas ele vai te matar. de leve. Leandro. Aí precisa viver primeiro, né? Ele vai lá, pede desconto, pede 90 dias para pagar, fala com ele. No mínimo que você vai ganhar é um brinde, tá? E no máximo são 2 brindes se comprar bastante. O brinde a gente garante, o desconto é a forma de pagamento, aí você negocia com o Sérgio, que o Sérgio gosta de negociar. E o Sérgio também, ele representa a Sampling Systems, que é uma empresa de amostradores, seja ele de inox, pó, líquido, viscoso, pede o amostrador que você quiser, fala com ele. O Sérgio, faz um pacotão, faz um bem bolado com ele, pede mais desconto, pede mais prazo, compra bastante, todo mundo fica feliz, ele renova o podcast. Não esquece de falar que vocês ouviram isso aqui. Exatamente. Vim no Pasteiro, o Leandro falou um monte de besteira lá, falou um monte de desconto, eu quero esse desconto. Pode falar mal de mim lá, mas já vai pedindo desconto e fala que você viu aqui para ajudar nós. Beleza? Estamos na meta do ano passado ainda, correndo atrás do prejuízo. Exatamente. Porque você está com preguiça de seguir a gente ou divulgar a gente. Falta chegar em 3 mil inscritos no YouTube. Então vai lá no YouTube, compartilha com a pessoa. Falta pouco. Então, ajuda nós pra gente ingressar, porque o ano não acabou ainda. A gente tá no mês 14 de 2025, porque a meta não passou. Exatamente. Esse episódio tá sendo gravado em 2026, mas referente a 2025. Até a meta chegar no ano novo pra nós aqui. Entendi. Ou pra mim, pelo menos, né? Então você vai lá no YouTube Pastelaria Podcast Oficial, segue a gente, compartilha esse link, compartilha esse podcast, compartilha a palavra do Pasteiro com todo mundo, ajuda a gente a divulgar, vai no Spotify também, Podcast Pastelaria Oficial.
No Spotify você tem comentário agora, você pode dar 5 estrelas pra gente, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela. Não perca seu tempo, mas vai dar 4 e 5, tá bom. Avalie a gente que é importante, real. Avalie a gente no seu agregador de podcast, seja no Apple Podcast, seja no Pocket Cast, o que você usar. No Spotify mesmo. Avalia que é importante pra gente. O joinha no YouTube e a avaliação do Pastelaria. Exatamente. Nas nossas redes sociais, tem um monte de coisa que o Natan tá com as ideias cabulosas aí que me tá me dando calafrio. Então acompanha a gente lá no Instagram, Spectra Soluções Científicas, que vai ver as coisas novas que o Natan vai fazer. Todos os cortes do podcast para você lembrar de alguma coisa. Tem tudo lá no Instagram, tudo que é evento que a gente faz, tudo que é novidadezinha, coisa diferente, vai pro Instagram e pro LinkedIn. Ah, minha empresa não aceita o YouTube, minha empresa não aceita LinkedIn no Instagram, no Spotify, mas LinkedIn ela aceita, não aceita? Você consegue acessar o LinkedIn aí. Então você vai lá que tá tudo no LinkedIn também, dá aquela moral, segue a gente no LinkedIn, segue a gente em tudo e no nosso site. E tem tudo lá que você precisa, blog, tem um playlist com todos os vídeos da gente aqui, tem acho que 12 horas só de nitrosaminas de podcast pra você ouvir. É quase um intensivão, é quase um masterclass. Exato. Então segue a gente, compartilha, não esquece de espalhar a palavra que ajuda bastante a gente. Esqueceu alguma coisa? Não, acho que não. Agora que o Leandro já fez essa... Foi rápido, hein? Foi. Até Isso achei que foi porque uma você das tinha que falar melhores Despacito, dos últimos tempos. É que é Então, difícil falar devagar e despacito, mas estamos tentando. perfeito. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para você saber quando a gente está colocando conteúdo novo nas redes sociais. Manda comentário, deixa seu like, até pra gente saber como. Essa é uma forma pra gente saber se a gente tá no caminho certo ou não. E no Spotify ou no seu agregador de áudio preferido, a mesma coisa, você também pode interagir com a gente lá, é só mandar mensagem. E inclusive, o nosso público e nossa audiência no Spotify, eu falei no começo do ano, na retrospectiva de 25, tem aumentado muito e tem sido bem bacana. Então, muito obrigado para vocês que provavelmente nos ouvem no carro, eu imagino, né? Então, vamos lá, vamos começar esse episódio. Para quem caiu aqui de gaiato, nunca ouviu os nossos episódios sobre agenda regulatória ou alguma coisa do tipo, todo ano a gente faz esse episódio para a gente começar o ano, para a gente entender mais ou menos quais são os temas que a Anvisa vai abordar, que vai ter alguma discussão interessante, relevante. A gente também aqui dentro já se prepara para isso também, para a gente se preparar até para saber como que a gente vai interagir com a agência. E para quem não sabe, a agenda regulatória, ela é uma proposta, né? Ela é uma agenda, literalmente, de temas que são selecionados para que a Anvisa, no caso, consiga ir atualizando e trabalhando esses temas de forma coordenada. Nos últimos anos, ela tem discutido e apresentado essa agenda em um processo bastante estruturado, e eu sempre falo um pouquinho aqui de como é feito esse processo, essa estrutura de cada ano que eles constroem a agenda, né? Então, desse último, eles fizeram 3 etapas principais, tá? Que foi iniciado lá em 2025 e ele se concluiu no final do ano, se concluiu em dezembro. Então, tiveram 3 etapas principais. A primeira foi a etapa de construção da agenda, e aí teve uma participação social, ou seja, uma lista preliminar que tinha 115 temas, que desses 115 temas, 97 temas já eram migrados dos anos anteriores e 18 novos temas foram sugeridos internamente. O que significa que são temas não só de medicamentos, tá, pessoal? Então, em todas as áreas, medicamentos, cosméticos, veterinária, laboratório, dispositivos médicos, agrotóxicos, N coisas. Como é que eles falam? Calma, esqueci o nome. Daqui a pouco você lembra e fala. Tá. E esses temas, para vocês verem, que são 115 temas que já vêm de 2025, o que mostra que é muita coisa. Transversais, perfeito. Desculpa, grávida. E são muitos temas, e aí, como são muitos temas, a gente já imagina, dado a quantidade de trabalho que tem e como é complexo você trabalhar com uma nova diretriz, um novo guia, e que demora muito tempo para você fazer isso. 115 temas é muita coisa. Mas vai piorar, gente, porque o número final de 2026 vai ser maior que 115. Mas vamos lá. Então, eles iniciaram com 115, fizeram uma consulta pública, né, na sociedade, e eles receberam 647 formulários, ou seja, dentro de cada formulário tinha uma série de sugestões, o que representou mais ou menos mais de 2.000 manifestações diferentes de setores diferentes. Então, de várias áreas, tanto de áreas regulatórias, como áreas de indústria, do setor regulado, profissionais de saúde, academia. Então, receberam muita informação. E aí, a partir dessa parte, que eu falei que são três partes especiais, eles foram para a segunda parte, que é a análise, né? E aí, aqui eu quero fazer já o primeiro adendo,
que foi muito interessante para mim verificar, deixa eu só pegar aqui o nome exato para não falar uma besteira, que antes de chegar nessa segunda etapa, que foi da análise, eles utilizaram uma ferramenta chamada Agrupa PS. E essa Agrupa PS é uma ferramenta de inteligência artificial para identificar sugestões similares e fazer com que eles não gastassem tempo olhando coisas vários formulários. duplicadas, E aí essa ferramenta, ela clusteriza os temas, identificando similaridades, presumo eu aqui, de texto. E aí com isso eles conseguem construir grupos e categorias específicas para agilizar e otimizar essas contribuições. Então eu achei super bacana que eles estão, com certeza, porque realmente ia ser muito trabalho fazer isso na mão, né? Então aí chegando na segunda etapa, que é a parte de análise, é que também é interessante que eles utilizaram uma outra ferramenta chamada Prioriza AR, mas essa ferramenta aqui eles não deixam claro que é inteligência artificial, mas sim uma tabela de Excel, então provavelmente é uma planilha de algo que já existe e já é compartilhado. E aí nessa parte de análise, deixa eu ver minhas anotações aqui, nessa fase eles analisaram quanto ao mérito, a viabilidade e o alinhamento estratégico. E a maioria desses temas preliminares foram mantidos, ou seja, daqueles 115 que a gente falou, e aí algumas novas sugestões foram adicionadas para avaliar e compor o que seria aceito na outra fase ou não. E aí aqui é bem interessante de dizer que 61% das sugestões de novos temas não foram aceitos. Não fala motivo, mas é um número considerável de temas sugeridos que aqui eles falam que já estava contemplado de alguma forma em outros temas que eles já tinham lá previsto. Então, 60% dos temas que foram sugeridos não foram aceitos, mas por quê? Porque provavelmente era duplicidade, né? E aí outros de alguma outra forma preliminar, né? Então, bem bacana. E aí a terceira etapa, então, foi a consolidação e a formação da lista. E a lista se consolidou, então, com 161 temas, que são esses que a gente vai falar aqui hoje para vocês. Mas calma, a gente não vai falar dos 161, porque seriam 6 horas de podcast ou live aqui para falar com vocês, né? Então, Quais não são os ao nossos Leandro. critérios para a seleção dos temas? Exato. E aí, então, no final, foi tudo consolidado e essa nova agenda, ela se iniciou em 2026. Então, em janeiro de 2026, começa a contagem. Dado que, e agora eu vou começar a interagir com vocês aqui, já que eu só fiz um overview da estrutura de como que essa agenda foi criada e a gente não tem uma preocupação aqui de ficar um episódio muito extenso, dos 161 temas, a gente discutiu aqui internamente, e até como eu e a Maria a gente faz todos os anos, tentar pontuar o que a gente acha relevante para as áreas, principalmente de indústria farmacêutica e medicamentos, mas dando umas outras pinceladas aqui sobre outros temas principais, e aí eu começo a abrir para vocês aqui, vou jogar a bola para Carol. Carol, da lista de temas regulatórios de medicamentos, eles têm 38 temas, inclusive é o principal, a área de medicamentos é a principal área desses 161 Com mais temas, temas, com a né? maior quantidade de temas, seguido pela área de cosmético, que foi você que falou, Alimentos. alimentos, seguido pela área de alimentos, que foi a segunda principal. E depois assuntos transversais, que é o que a Maria falou, e dispositivos médicos, que tem 14 temas, o que é uma coisa interessante que a gente vai falar mais pra frente. E aí eu te pergunto, o que você deu uma olhada e te brilhou os olhos pra gente começar a falar dentro do contexto de medicamentos? Só fazendo um disclaimer de que a gente vai focar na parte que a gente Sim, foi o que eu tem falei, mais Foi o familiaridade que eu falei aqui, aqui que no são os começo. assuntos da Spectra, né? Sim. Então, agora eu até lembrei de uma situação do ano passado que eu fui lá para a Anvisa, lembram? Que eu fui Uhum, naquele uhum. diálogo internacional, Sim. pensando No na ICH participação até, da né? Anvisa no ICH, É. e aí eu recordei ali que algumas coisas já tinham sido já brifadas, né? Aham. Isso lá em setembro de 25. Que inclusive isso que o Nathan acabou de falar, que o ciclo de tópicos estava paralisado porque o céu não pode ser o limite, né? Aham. Já é o limite aqui quando a gente fala de mais de 160 tópicos, né? E é importante que isso não se arraste para 2027 sem nenhuma evolução. E lá eles já tinham trazido, de fato, quais eram mais ou menos os tópicos, principalmente os alinhados a questões mais, né, de amarrar a Anvisa a uma autoridade internacional, né? Aham. E aí tinham vários tópicos que estão sendo repetidos aqui como previsão aí da agenda, né? Enfim, eu acho que o primeiro, né, que abre a lista aqui, que é o alinhamento internacional dos requisitos para validação analítica em medicamentos, foi um tópico discutido bastante nesse encontro que teve ano passado lá com as principais indústrias e tudo mais, e com o Rafael Sanches, né, Uhum. e a Balbiana. E aí lá já tinha sido trazido, né, que estava já em consulta pública em 2025, né, que a ideia era
que a RDC, né, depois de revisada, a 166, ela fosse ficar mais enxuta, porque era para ficar realmente muito ao pé da letra do ICH. Eu lembro deles trazerem que seria algo muito parecido, até com uma tradução livre ali do guia. Talvez até por isso que demore tanto, porque Sim. quando a gente fala de tradução e é o mundo inteiro traduzindo a mesma coisa, tem várias interpretações diferentes, então eles sabiam que parece ser simples, né, uma revisão, mas quando se trata de uma transcrição de algo que já existe, demora um pouco mais, porque cada país e cada cultura regulatória interpreta de uma maneira diferente, né? Sim. Tô lembrando também que eles comentaram que no próprio site do CH já tem ali um spoiler do que é que vai ser alterado, que é até um documento que eles chamam de material de treinamento. Uhum. Eu vi isso aí esses dias, inclusive, alguém comentando no LinkedIn. Sim, mas sim, no mais, né, gente, qual que é a ideia? É a harmonização, né, da 166 ao ICH Q2, né, e também ao Q14, que é o associado ao Quality by Design. Eu acho que a ideia aqui, embora eu seja defensora da RDC 166 e do seu guia, eu acho que são documentos muito claros e o guia que vem ali com um approach mais de linearidade, ele traz bastante esclarecimento, né, do que é esperado. A ideia dessa revisão é que a nova RDC, né, que vai vir aí a substituir a 166, ela tenha mais clareza, né, uma modernização nas justificativas, né, para os critérios, onde abre-se mais a oportunidade de se discutir tecnicamente um critério de linearidade, um critério de precisão, Isso é de um exatidão. robustez, Que não fique tão amarrado a critério, né, de valor, né, que você pode ir para uma linha ali de uma justificativa mais robusta. Então, eu acho que eu tenho a impressão de que os guias que estão vindo agora, né, em 2026 e os que vieram no final de 2025 estão muito com essa linha, né, no sentido assim, me prova que você tem uma outra abordagem e eu vou estar disposto a ouvir, né? Então, acho que está indo muito nessa linha de dar oportunidade de discutir mais tecnicamente, né, de se aprofundar mais. Então, embora vá ficar uma legislação mais limpa, porque vai ser um pé da letra ali do ICH, ela também vai trazer uma abertura maior para discussões mais aprofundadas e mais arrojadas ali do que normalmente é, porque quando a gente fala de 166, era muito escrito na pedra, né? Tem que fazer assim, esse parâmetro tem que ser feito e pronto, você se vira para entregar um resultado. E eu acho que está caminhando para uma linha de mais justificativa técnica. O que é ótimo, assim, porque eu... Antes de você falar, só para falar que esse tema é um tema que a nossa audiência gosta bastante, inclusive, e que a gente tem 2 bons episódios sobre isso aqui com o Caju. Então, vou falar pro Leandro colocar aqui na thumb, porque validação analítica sempre é um tema que a gente recebe muita pergunta, muita discussão. Nos nossos episódios de perguntas no ano, sempre tem muitas perguntas sobre isso. A gente, inclusive, vai fazer um desses aí em breve. E esse tema é um assunto que sempre porque ele tem um volta, né? impacto muito grande para a rotina do setor regulado, né? E a gente viveu a gente, nós, né, mais experientes, para não falar outra coisa, a gente viveu a transição da 899 para a 166, que foi um impacto imenso, porque a 166 começa a trazer as estatísticas, os cálculos para você fazer a avaliação de uma outra maneira dos dados da validação. E o Q2, ele vem ainda mais, com ainda mais sugestão para um tratamento estatístico dos ensaios que a gente faz na validação. E o que eu acho maravilhoso, porque a proposta do Q2 é a gente sair dos ensaios individualizados e separados para você olhar para um erro total. E aí Certeza, sim, né? exato, e aí sim você vai saber qual que é o desvio que você tem ali da sua metodologia, mas aí como um todo, você não está olhando só para precisão, exatidão e nem nada disso. Então, isso aqui a gente já vem, ele veio das agendas anteriores, esse tema, até por isso que eu acho que ele está em primeiro lugar aqui, mas não só por isso, porque quando a gente abre a lista, porque a gente tem, né, vários documentos aqui, e aí eles têm uma lista mais detalhada que eles atualizam a cada 15 dias, eh, o percentual de execução previsto até o final de 2027 já está com 87% desse tema. Então, muito provavelmente é o tema que deve sair em Primeiro. E por isso eles, da inclusive, agenda. colocaram logo no topo da agenda, né? É. E o objetivo é engraçado que... Engraçado, não é engraçado, é só curioso que o objetivo estratégico relacionado ao tema é obter reconhecimento como autoridade sanitária de referência internacional. Então, eles vão fazer isso rápido, provavelmente, dentro do que a gente está falando,
porque eles querem se harmonizar com o que é mais novo, considerando análise de validação para ser observado como referência. Então, E essa tendência, ela vai ao encontro também de um outro item que também está aqui na lista, que é a questão do ECTD. Então, acho que no final das contas, é, essa internacionalização, ela é do ponto de vista estratégico, né? Então, você pega o seu dossiê que você vai submeter aqui no Brasil, total. você vai Isso é submeter na verdade. Europa, nos Estados Unidos, Exato. na Ásia, enfim, do mesmo jeito, Mesmo jeito. porque você também está culminando ali num registro, numa organização baseada num CTD da vida também. E aí a ideia é que não só a maneira de submeter, mas também a maneira de conduzir os testes. Eu acho que isso acaba fazendo com que a empresa, né, hoje a indústria, ela consiga fazer simultaneamente registros onde ela quiser. Então, acho que a tendência Faz sentido. desses alinhamentos internacionais, eles também trazem ali uma questão estratégica e comercial para as indústrias muito bacana, porque é isso, você faz uma vez, E né? acabou, né? E é isso, né? Não tem surpresa. E aí eu acho que você reduz as discordâncias, você consegue evitar, por exemplo, uma exigência de alguma Uhum. agência que talvez não esteja alinhado com o que você faz. E aí você reduz ali retrabalho. Então, acho que esse item, ele traz ali uma questão analítica, onde ele vai clarear muitas coisas, vai trazer muita elucidação a dúvidas, né? Porque vai abrir para discussões mais científicas. Eu acho que essa é a pegada da nova legislação. Ela deixa um tema muito rígido para um tema mais científico. Então, Sim. eu acho que isso é positivo, mas acho que o pano de fundo é a harmonização. Então, é Total. saber que você vai preparar um dossiê que vai estar apto para ser submetido para qualquer Exato. lugar, Sem as né? particularidades de uma agência Exato, como a Anvisa, por exato, exemplo, né? exato. Não, esse tema provavelmente vai ser, e o do ECTD também é um tema que vai ser bastante discutido, e aí eles falam aqui, deixa eu só pegar de novo, que eu tirei da minha tela aqui. O objetivo principal do ECTD é viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços essenciais para a saúde da população. Então, na interpretação de que, com a implementação do ECTD, por exemplo, a gente teria talvez documentos mais fáceis, mais limpos, vamos dizer assim, para que possa ser avaliado, gaste-se menos tempo, seguindo um padrão e harmonização que o mundo inteiro está fazendo, né? Então, mas isso também é um assunto que a gente já vem discutindo aqui, inclusive a gente tem episódio sobre isso aqui no podcast, já um pouco antigo, e aí eu fico sempre nessa discussão de que realmente são muitos temas. Não pedi, mas Leandro, coloca o card aqui da Ju. Não, é que isso é um tema que todo ano é discutido, esse tema ele se propaga, e esse tema, inclusive, como ele é relacionado a quase que todos, porque o modo como você vai submeter os dados passa pelo CTD, esse aqui é meio que de eterno também, né? Ele nunca sai daqui. E é que aqui é a Não sai implementação porque do ele não- ECTD, né? Que é o eletrônico, É mas a versão eletrônica do é, CTD. Mas é porque ainda não é algo obrigatório. Então, acho que, se eu não me engano, acho que foi em dezembro que a empresa que vai construir o software ganhou a licitação. contratada, né? Uhum. Exato. Então, agora tem toda a etapa de realmente criar a ferramenta, né? Exato, Então, exato. estava nessa agenda aí de primeiro definir a empresa, depois tem a consultoria que vai fazer todo o trabalho ali por trás, porque não é algo simples. Primeiro tem que treinar a Anvisa para depois se tornar algo obrigatório para as indústrias. Sim. Então, é um cronograma ainda bem nebuloso, assim, de quando que vai ser obrigatório, sabe? E tem toda uma harmonização de sistemas computacionais, assim, acho que é mais difícil A que Anvisa isso, está se né? preparando no que diz respeito a TI, e depois as indústrias também vão ter que se preparar Exato. para ter esse software instalado também para poder fazer a submissão. Esse daí é o item 9.7, né? Que a gente tá falando 9.7. de implementação ECTD. Então, a gente falou do 9.1 e a gente pulou pro 9.7. Nesse meio tempo aí, do 9.1 até 9.7, só para dar uma pincelada, tem um pouquinho de similar, tem pesquisa clínica, produtos biológicos. Eu ia falar sobre esse que também já falei, radiofármacos. a gente já falou sobre alguns episódios sobre isso aqui, produtos biológicos. Deixa eu só terminar, deixa eu só fazer um... Achei que você já tinha terminado. Não, só para falar do ECTD, Aham. que aqui na lista que eles atualizam a cada 15 dias, ele tá como 25%. Concluído. Na verdade, até fim de percentual de execução previsto até final de 2026 é 25%. Então, Ou seja, acho que vai demorar um pouquinho. vai levar um E de produtos biológicos, vê aí pra mim. Porque eu ia falar, a gente já fez episódio sobre
pincelando Qual produtos que é biológicos, o... é o 9.4. Requisitos técnicos e regulatórios para registro de produtos biológicos. Eu já fiz aqui, a gente já fez e falou em alguns episódios a importância que produtos biológicos, terapia avançada também eu vou colocar nessa mesma caixinha, mas não necessariamente aqui. Qual a importância de produtos biológicos hoje em dia no mercado farmacêutico brasileiro? Ela vem crescendo muito, se não me engano. Posso estar enganado aqui nos números, mas nos últimos levantamentos que a gente viu foi coisa de 10, 15% do mercado como um todo. Então, ele já é, se não me engano, o terceiro maior mercado do Brasil. Ou seja, todas as indústrias estão olhando para produtos biológicos. Sim. E aí, talvez não, né? O mundo, com as canetinhas e com tudo mais que a gente já sabe, deixa aqui claro que ter requisitos técnicos e regulatórios harmonizados para o registro de produtos biológicos é super importante também. E aí eu agora fiquei curioso para saber como é que tá isso daí. Ele está previsto para o final de 2026 como 63% de conclusão. Então, Ou seja, não vai concluir esse ano também, não, provavelmente. mas eu acho que ele deve vai andar caminhar bem, né? bastante. E aí, porque a norma é antiga, de 2010, né, RDC 55, e ele também traz dentro do descritivo, né, do porquê que esse tema está na agenda regulatória, também é a harmonização com o formato CTD, né? Então, o formato ECTD, que é o item 9.7, né? 9.7. Ele é não só para sintéticos, mas também para biológicos. Sim. Então, eles entram juntos aí nessa... Perfeito. Exatamente. E aí, o que mais? O que mais que a gente pode falar? Temos aí registro e pós-registro de medicamentos específicos, que é o 9.8, já que a gente passou ali. E esse daí, eu acho, Nathan, que ele parece bem inofensivo, né? Mas é que eu acho que o específico, ele tá no limbo, né? Ele não é uma notificação simplificada, ele também não é um registro de um produto. Posso te perguntar o que é uma notificação simplificada? Para quem tá ouvindo Você aqui. só notifica a Anvisa, você não precisa fazer um Perfeito. registro oficial, né? Perfeito. Você não manda um dossiê, você tem provas, você Uhum. precisa ter um controle de qualidade do seu produto. Por que ele é uma notificação simplificada? Porque ele tem baixo risco. E a Anvisa entende que já se falou tanto dele que não precisa mais falar. Você Pelo faz menos não só precisa alguma... mais falar para ela. Você só coloca uns padrões ali que você já conhece. Não padrões Isso. químicos, tô falando documentação padrão. Por exemplo, miconazol é uma notificação simplificada. Miconazol, um creme, por exemplo, vaginal. Já se trabalhou tanto com esse cara que já sabe exatamente o que esperar dele, Uhum. né? Em todos os aspectos Tem ali. nitrosamina? Não, brincadeira. Pensando, assim, de verdade, se tem, as pessoas não foram atrás, porque não se Brincadeira. E, enfim, e eu acho que esse daqui, por que eu falo que ele tá no limbo? Ele nem é uma notificação simplificada, que não precisa de registro, e também não é um medicamento novo ou um pós-registro, por exemplo, ou um medicamento inovador, que precisa de um registro mais rebuscado. Ele tá ali, né? Mais ou menos ali no meio. Mais ou menos. Por exemplo, a 964, né, que é a legislação voltada para estudos de perfil de degradação, não se aplica a específicos até o segundo capítulo, né? Fica aquela coisa assim, não se aplica, mas ela espera que você faça alguma coisa para falar um pouco sobre um perfil de impurezas. Talvez você não precise falar de balanço de massas, né? Mas também não dá para você não falar nada, né? Enfim, Complexo, né? da mesma forma que é importante que você conheça ali quais vão ser as revisões, muito por conta dessas brechas, né? Uhum. Eu acho que hoje Concordo. a legislação te libera de várias coisas, o específico, mas outras legislações amarram, ó, se é um específico, não precisa fazer. Ou faça alguma prova pontual ali. Uhum. Então, acho que esse 9.8 é legal, dá uma olhada no que vai mudar da RDC 24 e da RDC 76, né? Entender se a lista de medicamentos específicos vai mudar, se alguém vai sair da lista. Não, e é engraçado, mais uma vez. Se vai entrar algum ativo novo. É interessante ver que a 24 é de 2011, né? Já tem bastante tempo, né? Então, Pois é. com certeza uma revisãozinha vale a pena dar uma, né? Elas são muito antigas, eles falam até que está desatualizada, enfim. E aí passa a não conversar com as normas mais recentes, que muitas vezes nem tratam, nem a mesma nomenclatura eles trazem mais, assim, né? Se fala hoje mais de baixo risco, e etc. E aqui também tá com 63% de execução prevista até o final de 2026. Beleza. Significa Então ela que tá você vai bem bem encaminhada. também. Vai bem também. Depois o 9. Não, pode falar. E uma coisa que até para dar eu lembrei na questão do ECTD, por mais que esteja 25% até final de 26,
tem muita indústria, enfim, algumas indústrias, né, que já estão se movimentando já lá, assim, já no formato CTD. ECTD não, porque afinal de contas nem a Anvisa ainda, né, concluiu essa etapa, mas o formato CTD as empresas já estão trabalhando. Porque também, gente, quando virar obrigatório, é da noite pro dia, né? E algo que realmente é uma mudança de mindset, de organização de documentação, porque não é só um software onde você inclui o documento. Então, só lembrando um pouquinho que a empresa ela vai ter que realmente mudar um pouco do estilo de gerar documentação, né? Em vários aspectos. Em tamanho, Eu em acho que gramatura, em Isso aí, inclusive, é uma coisa que a gente, no ano passado, eu e a Maria, a gente que viajou bastante na América Latina, é um assunto discutido em todos os lugares, quase. Principalmente essas mudanças do tipo reduzir quantidade de informação, mas manter eficiência de informação, manter coesão de informação. Como é que você reduz? A gente viu até exemplos de agências falando em apresentações que recebem coisas de 5.000 páginas de documentação e aí falando 15.000 páginas de documentação e fala, eu não vou ler isso tudo agora. Exato. Como é que você vai reduzir isso para 200? Porque eu vou ler 200. Agora, como é que você vai fazer isso? Tá aí Então, a, e é isso, eu a acho que isso questão. também faz parte da evolução do conhecimento, principalmente falando aqui de Brasil, que a gente percebe nas normas mais recentes, né? Então, vamos trazer aqui, por exemplo, a RDC 53, de produto de degradação, que pedia para a gente entregar todo o dado bruto do estudo de degradação forçada, né? Então, assim, era um documento que, por si só, um único relatório gerava não sei quantas páginas. E aí, para você subir isso para um sistema, tem toda uma complexidade. Hoje, com a 964, por exemplo, eles já Já é trazem que você simplificado. precisa de um resumo. Você entrega um cromatograma, você entrega, né? E isso está em linha com o CTD, principalmente com esse CTD aqui, Uhum. que é isso, eles querem ver resumos. E como que se faz esses resumos? Aí eu acho que é outra camada que a gente começa a adentrar para que as pessoas saibam escrever resumos que tragam as informações. A gente teve uma experiência esses dias com um país aqui da América Latina, em que a gente entregou um relatório de avaliação do risco de nitrosaminas. Eles fizeram um resumo da cabeça deles, entregaram para a agência e a agência devolveu assim, massacrando. Mas por quê? Porque eles não souberam fazer um resumo, né, com as informações que eram de fato pertinentes. Aí a gente volta a 10 casas e aprende a escrever um resumo adequado para que a agência não tenha nenhuma dúvida e que, se ela tiver, ela vai te solicitar o dado Esclarecimento. bruto e mais esclarecimentos, né? Eu acho que o objetivo é esse mesmo, né? É agilizar o lado da agência, né, que está ali com um quadro reduzido de servidor, mas eu acho que o ponto principal é a isonomia. Então, quando você coloca regras ali e padronizações, tá todo mundo no mesmo lugar de comparação. E aí não existe mais aquela justiça, né? Então, eu te entreguei mais, então eu até Eu tenho a ganho, informação, né? mas eu não soube te dizer a informação e aí eu recebo uma exigência ou um indeferimento, por exemplo. Então, acho que esse formato, ele facilita muito a isonomia também dos processos, né? Acho que todo mundo sabe mais ou menos o que fazer. E agiliza também as análises técnicas que hoje a Anvisa precisa, Sim. né? Acho que isso está Que, caminhando. inclusive, eles já fazem de forma comparativa, né? Assim, para ganhar fila, para agilizar e tal. Exato. Então, acho que isso também já facilitaria bastante. Total, muito bom. Então, a gente falou 9.8, 9.9 seria regramento para aprovação de nomes, 9.10 seria procedimentos para envio de mapa de distribuição. Esse aqui, 9.11, muito interessante, controle da talidomida e medicamentos que a contenham. Talidomida voltando aí, gente. Temos episódios sobre talidomida. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, coloca aqui. O 9.12 eu acho bacana, que é a regularização e vigilância em todo o ciclo de vida dos medicamentos industrializados. Ciclo de vida também é um tema que a gente fala todos os anos aqui. Cada vez mais vem sendo aplicado uma atenção especial para estudos e avaliações do processo como um todo, então, do ciclo de vida do medicamento. Aí tem vários guias que afetam isso, que estão dentro desse contexto, então é muito bacana. E aí agora a gente chega em um aqui que também, o 9.13, que é estudos de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução comparativo. Esse aqui, quantos por cento já está também? Qual que é o 9.13, 9.13. Esse aqui é discussão, hein?
Só para lembrar que recentemente, no final do ano passado, ou no meio do ano passado, saiu o guia de PBPM, então, que é o guia que fala sobre modelos farmacocinéticos, que estão relacionados com modelos de predição de dissolução e tudo mais, que ajudaria muito em processo de equivalência. A gente ainda vai falar sobre esse assunto em breve. E aí? Não, o que eu achei só curioso desse item na lista aqui de temas é que o descritivo é assim, ó, o modelo de apresentação de estudos de equivalência farmacêutica e perfil de solução comparativo contém vários requisitos específicos do Brasil e precisam ser melhor avaliados com o intuito de harmonizar internacionalmente na medida do possível. Então, assim, é peronomútil, né? Vamos harmonizar, mas ainda vai ter Quantos por cento já foi? especificidade. Aqui, 53% até final de 2026. 53? Essa aqui vai Significa um que não vai tempo sair. ainda. Não vai sair tão cedo. Não, eles podem mudar, atualizar, enfim, mas Evoluir. essa é a previsão deles para esse assunto. O que você acha, Carol? Você até comentou isso desse daí. Esse item é complicado, né, gente? Porque precisa mesmo o tempo inteiro estar atualizando, porque é tão delicado, isso é tão importante para o ambiente de genéricos, né? E, de fato, não dá pra gente ficar se baseando por uma legislação de 2010, né? E ele nem foi iniciado ainda aqui, tá? Como nem iniciado. Não, e é o que eu falei, o PBPM acabou de ser aprovado. Então, e aí a Primeiro gente guia. evolui com tantas outras coisas antes, né? E vai deixando. Esse daqui esse aqui. Acho que a maioria das indústrias nem pratica tudo que tem aqui mais, né? Porque a Anvisa vai. E é muito aberto, né? A 31, ela é muito aberta, né? Então, acho que essa revisão, ela é isso, né? Para dar também mais clareza para os centros de equivalência farmacêutica, porque no final das contas a responsabilidade é completa deles, né? Sim. E isso não está tão claro hoje na 31. E também a comparabilidade, né? Porque fica-se muito naquela necessidade de que as especificações do medicamento teste, né? Ele tem, que no caso é o genérico, né? Ele tenha que ser idêntico ou muito similar, né? Ao medicamento referência. E vão ter testes, atributos críticos que não tem como, né? Então, por exemplo, um pH da vida, uma umidade, né? Alguns são critérios que tudo bem não ser igual. Mas hoje, se não for, é uma questão, né? Isso acaba tendo atravancando aí, né? O processo de definição se é ou não um equivalente farmacêutico, né? Total. E, enfim, quanto que você consegue garantir que tem mesmo desempenho, né? Mesma liberação do fármaco. Complexo. E tudo mais. E aí eu tava dando uma olhada aqui para ver mais ou menos o que eles trazem, assim, de ponto de highlight, assim, desse item. Mais uma vez, a modernização das justificativas científicas, né? Porque, mais uma vez, a equivalência farmacêutica, o estudo de Equifar, ele não tem abertura para você ser criativo e você tem que... Não. Cara crachá. Cara crachá. Comparar banana com banana e laranja são duas frutas, mas não são as mesmas frutas, né? E aí, me parece, ali por conta até do ICHM10, né? De que vai ter um pouquinho mais de âmbito científico para você provar que as coisas não são iguais. idênticas, né? Mas que ainda assim são equivalentes farmacêuticos. Então, me parece que também vai ter uma modernização aí nos critérios de aceitação. Vai sair do... Eu tô ansioso para ver esse, assim como o do PBBM que eu falei. Esse aqui vai ser bem bacana quando os estudos avançarem. E a gente vai provavelmente trazer coisas para vocês sobre isso, tá? Que é bem bacana de estudar. E se vai ter, né? Porque internacionalmente não se faz estudos de equivalência, os in vitro, né? É isso. Você faz em vivo como bioequivalência. bioequivalência. Enfim, porque não há necessidade, muitas vezes, de você provar in vitro que seu medicamento é igual. Eu participei de discussões homéricas, né? Na época que eu estava no Axê ainda, porque existia algumas, dentro do Equifar aqui, que a gente falava, né? A necessidade de ter um perfil ou da parte de impurezas, né? Tem que ser igual o perfil de impurezas. Gente, não. Torço para que não. Tem que ser. Você torce para que o né? seu seja melhor. Exato. Se você
tá se preocupando com a qualidade e a segurança, pode ser que seu medicamento seja melhor. E aí a gente queria tirar isso, né, da regulamentação. E foi o maior. E a Anvisa não. Não, e eu acho que a gente Na tá época, né, assim, a gente muito debateu tempo. bastante. Faz bastante Não, e eu acho que também a gente tá evoluindo dentro dessa coisa que a Carol falou de dar um pouco mais de abertura. Eu acho que a gente vai acabar evoluindo para ferramentas em sílico, para também ajudar. Hoje a gente conhece muitas abordagens que tentam justificar e que colaboram para que você consiga ter essa informação de modo mais fácil e rápido da equivalência. Então, eu acho que quanto mais espaço, melhor. Claro, se usado da forma corretamente, né? Com Então, certeza. É, veremos. exato. Veremos. E isso que a Maria fala, né, do perfil de degradação, né? Então, a gente tá falando de algo que, às vezes, em nada tá impactando a liberação do fármaco, Exato, por exemplo, né? exato, Então, essa revisão, como eu comentei um pouquinho antes, é justamente disso. O quanto que as diferenças são aceitáveis, É. né? Não, e o que faz E isso sentido vai ser ficar mais igual claro. Exato, ou não, né? exato. Porque quando a gente tá falando da equivalência terapêutica, a gente tá a gente espera que o medicamento tenha a mesma eficácia inicialmente. É óbvio que o medicamento tem que ser seguro, mas você vai garantir a segurança do seu medicamento independente do perfil de impureza dele ser igual ao referência ou não, né? Inclusive, a gente tem muitos casos que os medicamentos genéricos possuem um perfil de impurezas muito melhor do que o medicamento referência. Então, até que ponto que toda a parte da qualidade, assim, né, precisa ser igual? É o mesmo método? Não, né? E também tem a questão do centro de equivalência, né? Porque, gente, hoje, né, de 2010 para cá, o quanto de centro, né, foi, enfim, aberto aí, né? Uhum. Então, a revisão, a 31, ela traz ali a matriz de responsabilidade, né, dos centros de equivalência farmacêutica, mas a revisão também espera-se trazer mais responsabilidade ainda, principalmente no que diz respeito à qualificação de fornecedor, né? Total. Então, a galera vai ter que se preparar aí, principalmente com relação a boas práticas, né? Exato. E a mesma coisa relacionada aos certificados, alinhado ao formato CTD também. Então, acho que a 31, ela também vai ter ali um braço, né, pro ECTD também. Então, a parte de alinhamento com Coisa de integração com o ECTD também vai acontecer. Perfeito. Aí, dando sequência ali, tem boas práticas de fabricação de medicamentos estéreis, boas práticas de farmacovigilância para detentores de registro, e aqui só uma pincelada rápida, que é uma informação bem interessante, que no final do ano passado também, o Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas, que é o COMS, no qual a Anvisa participou, liberou um guia sobre o uso de inteligência artificial na farmacovigilância. Então, eu só estou trazendo aqui a informação, mais uma vez, de mais uma implementação de inteligência artificial dentro de um nicho que é a farmacovigilância, e provavelmente essas boas práticas vai ter alguma informação referente a isso. Se você quiser saber mais também sobre a questão da inteligência artificial, sobre a farmacovigilância, deixa aqui nos comentários que a gente traz mais assuntos sobre isso. Seguindo, 9.16 seria cannabis, regulamentação de cannabis, e eu acho que a gente vê Já cannabis... Essa daqui já foi, inclusive. Já? Tá para deliberar. Não, porque é isso que eu falava, ano passado eu vi umas 2, 3 vezes falando sobre isso, que tava pra sair e tudo Não, mais, né? saiu agora no começo do ano Boa, e tá para deliberação, já tá 100%. perfeito. É um assunto Boas que práticas tá- de manipulação em farmácias, regras de elaboração e atualização de bulas, isso aqui também eu recebo mensagem o tempo inteiro de que está acontecendo. Boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte. Estudos de estabilidade em produtos biológicos, esse tema aqui é sensacional. Eu vejo muito webinar sendo discutido fora do país sobre produtos biológicos, e aí os estudos de estabilidade, se aplica ou não. Eu e a Maria, quando a gente vai no evento do ACEP, que é o SOS, que inclusive, se você que está assistindo a gente agora, dá tempo ainda, se inscreve lá, vai acontecer em Glasgow esse ano, certo? Em abril. Em abril. Eles sempre Estaremos lá trazem, representados por pela Iris senhora aqui, Iris. que levantou a mão aqui no fundo, vocês estão vendo? Não Não vai vai, não. filmar dessa vez, não. Não vai, não. Não vai, não. E aí, eles sempre trazem estudos de estabilidade e perfil de como os estudos em produtos biológicos. E é interessante que a tratativa é diferente, né? Não tem como. Né? Então, vai ser bacana. Não, e aqui também, eu acho que esse
a nossa regulamentação é separada, né, em Uhum. sintéticos e biológicos. Sim. E o ICH, como revisou agora o Q1, ele juntou sintéticos e biológicos em um No mesmo único guia. guia. Então, acho que esse é um motivador para a Anvisa revisar, porque veio muita coisa nova aqui no Q1 e que, obviamente, a gente vai precisar se adaptar, né? Sim. Mas daqui a expectativa é de ter isso 46% até o final Opa! de 2026, mas não está iniciado, assim, né? Mas, assim, Perfeito. na prática, galera, Se prepare. olha o ICHQ1 e começa a se É, isso adaptar. trabalha com. Exatamente, isso que eu ia falar. Depois a gente segue com regularização de sanitária de radiofármacos, procedimento de análise otimizado de certificação de boas práticas, isso aqui é bem legal também. Regulamentação para ensaios clínicos no Brasil, programas de acesso expandido, uso compassivo e pós-estudo. 9.25, critérios para enquadramento em categoria prioritária de petições. 9.26, procedimento de análises via Reliance, isso aqui também é uma discussão, nossa, confiança regulatória. Complexo. Depois me fala qual que é a porcentagem disso aqui também, que eu tô curioso. 9.26. Já pego já. 9.27. Vocês vão me cortando aqui se vocês quiserem falar, hein? Que eu tô seguindo bala, que a gente tem bastante coisa aqui ainda e o episódio vai ficar longo. Regras para descontinuação e reativação de fabricação ou importação. Esse é o 9.27. 34% 9,26, ou seja, não. Ainda vai ser muito discutido pelo não jeito. vai demorar. 9.28, requisitos de qualidade para dossiês de medicamentos sintéticos. Isso aqui, Mas isso daí, eu acho que ele tá muito alinhado a todas as mudanças que já estão acontecendo, né? concordo. Das principais RDCs. Então, a CBPE, gente acabou de falar da 31, da 166, exatamente. da 53. Então, fatalmente, A- os requisitos da 73, né, e da 753 vão mudar, né? Vão mudar. Não tem jeito. Não, e até pensando em BPF e tudo mais, com certeza. Uhum. 9.29, termo de compromisso para fins de registro ou uso emergencial. Isso aqui, eu imagino que... Bom, não sei se vai ser tão rápido ou não, apesar de uso emergencial, não sei se vai ser rapidamente concluído. E aí a gente chega nos temas de atualização, certo? E aí aqui a gente tem coisas bem bacanas para falar e coisas que não que as outras não tenham sido até agora, mas é que aí tem partes aqui que nos compete bastante. Então, esses temas eles se referem a listas, né? E são revisões frequentes que a Anvisa faz e tem uma contribuição muito grande para o dia a dia de quem trabalha na indústria. Então, é composição da vacina influenza, que é sazonal, composição da vacina do Covid, que é o 9.31, e aí aqui começa. 9.32, formas de administração e analitos para estudos de biodisponibilidade e bioequivalência, então BD-BE, quem trabalha com esses estudos provavelmente vai ter que ficar ligado em relação a isso, para saber exatamente onde encaixa cada coisa. E aí a gente chega no 9.33, que aí é o que a gente gosta mesmo, que é a lista de impurezas qualificadas e seus limites, né, Carol? Você até tinha trazido algumas coisas aí antes da gente começar a falar. É, eu acho que a lista ela já existe, né? Então já tem eu não lembro agora qual que é a normativa. A Maria sabe. Daqui a Ela pouco ela sabe. traz. Daqui a pouco ela traz. Daqui a pouco ela solta. Me deu um branquinho aqui, É. gente. Mas Já pego. tudo apoiado no guia que acabou de sair agora, né? Acho que foi dezembro de 25, né? Que saiu o Exatamente. GE 83. Que, enfim, traz aí uma interpretação atual do que a Anvisa espera sobre qualificação de impurezas, né? Mas acho que a revisão desse item, o que tá aí nos bastidores é atualizar a lista, e aí a gente precisa Aumentar. entender se ela vai aumentar ou se alguém vai sair, né? IN 258. IN 258, onde tem a lista lá de impurezas qualificadas que os limites já estão harmonizados aos guias do ICH, né? Que é de 2023, logo já tá bem obsoleto, inclusive. Exato. E, a princípio, parece que vão ter também inclusão de novas categorias de impureza, então, dividir mesmo, né, o que vai mudar para impurezas orgânicas, para solventes, para impurezas Eu acho ótimo mutagênicas, isso, inclusive. e especificar realmente cada grupo. As justificativas científicas, né, Uhum. pensando ali em peso de evidência, então, o que realmente a gente pode usar para avaliação toxicológica e quais são as justificativas científicas para isso, acho que vai ficar mais claro aí. Vai fortalecer, na verdade, né? No momento que você tem uma lista onde tem impurezas qualificadas, é porque todo o embasamento de qualificação ele foi aceito. Então, isso é muito bom, porque você pode usar essa bagagem para qualificar outras impurezas, né? Total.
E mesma coisa, CTD bombando ali. Inclusive, a gente tem até um evento futuro aí, né, Maria? Falando aí de CTD, como que a gente poderia aplicar o CTD para impurezas. Exato. Já é um caminho aí para usar como base. Perfeito. E tem também quase que um deparo aqui. Deixa eu só ver se tem algum ponto que me chamou a atenção. Antes de você terminar essa parte, só para falar também, se você chegou até aqui, a gente tem feito nos últimos episódios aqui nesse ano, a gente começou o ano com a retrospectiva, mas a gente vem falando de impurezas e qualificação de impurezas não mutagênicas e tudo mais, que encaixa bastante nesse tema aqui, nessa parte dessa lista. Então, eu sugiro fortemente que você não interrompa esse vídeo, mas que você volte lá nos últimos 2 episódios que a gente fez. Inclusive, a gente recebeu o pessoal da LASA para falar sobre o Reflection Paper, que foi recentemente aprovado esse ano aqui do ICH. Então, a gente trouxe bastante pontos específicos sobre o que o ICH está pensando sobre o tema de qualificação. A gente trouxe também a última publicação sobre sobre os guias. Na verdade, não foi o guia, foi a publicação que o IQ fez sobre qualificação de impurezas não mutagênicas também, e como as agências regulatórias também compartilharam essas experiências deles em relação aos limites e o modo como a qualificação era feita. Então, é praticamente uma série específica só de qualificação de impurezas aqui para vocês, então eu aconselho que vocês voltem lá e assistam. Pode falar, desculpa que eu te cortei. Imagina que isso. Eu acho que essa questão da harmonização também, né? Vai respeitar mais o que os guias do ICH traz, né? Porque hoje, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, ok, a gente pode usar ali o que o M7 traz, mas até o segundo capítulo, é muito caso a caso. Então, espera-se que o que está lá no guia realmente seja algo mais definitivo e facilite também a tomada de decisão. É o que Concordo. a revisão está sendo esperada. Quer uma harmonização, mas quer questionar a harmonização. Caso a caso. Vai tirar vai cada vez menos ter essa questão de caso a caso, né? Sim. E facilitar também a definição da lista. Porque é isso, a gente tá falando de uma atualização de uma lista de impurezas qualificadas. Acabou. Ela está na lista, não tem o que Tá na fazer. lista, inclusive qualificada. inclusive com o valor Não é caso a caso mais, tá lá, tá máximo, definido. e é isso. Exato. Não precisa... Isso, e aí a gente Exatamente. segue 9.34, que é a lista de antimicrobianos, também sujeitos a controles específicos. 9.35, medicamentos de baixo risco, sujeitos à notificação. 9.36, lista de medicamentos referência. 9.37, lista de medicamentos isentos de prescrição. E 9.38, indicações terapêuticas para medicamentos dinamizados. Ó, vocês viram que é bastante coisa. E aí é só lista, né? Assim, é esses aqui são só atualização, não listas. tem data, não tem. Eles deixam lá porque eles precisam olhar para isso de tempos em tempos e ir trazendo. A única coisa que eu gostaria de comentar aqui da lista de impurezas qualificadas é que a base dela hoje é para impurezas que são metabólitos, né? Comprovadamente. Porque existe um conflito aí de interesse de você pegar estudos que já foram submetidos e feitos por empresas que ou fizeram internamente ou que contrataram a Spectra, no caso, para poder fazer tudo isso. E aí você vai compartilhar um dado que é praticamente um dado proprietário, assim, né? Então, não daria, a meu ver, para a Anvisa colocar todas as impurezas que tem na base de dados deles, com as concentrações que foram qualificadas, disponíveis, assim. Então, acho que esses critérios são bem importantes, porque a gente vai continuar fazendo, é isso. Mas, claro, que se tem a lista, tem esse embasamento que é público e etc., aí eu acho que tem que estar na lista mesmo. É o ponto de partida, né? Com certeza. Ponto de partida. Isso é um metabólito já, né? Exato. Já se entende até na própria 964 que você não precisa estar qualificado, né? Bom. Exatamente. Aí a gente encerra medicamentos e a gente já acaba vindo aqui pro final do episódio. Eu não sei se vocês, porque era mais essa mesmo, essa é a revisão que a gente dá aquela olhada por cima e compartilha com vocês as nossas opiniões a respeito. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar sobre a agenda do que a gente viu. Senão eu passo para alguns destaques pontuais que eu vou fazer aqui antes de fechar sobre o que está na agenda Não, de modo acho que geral. de medicamentos, acho que é zero surpresa, inclusive. Pensando pro público, né, que nos escuta aqui, É. eu acho que a gente acabou trazendo o que tem mais
Causar impacto, mais euforia aí, É. pode trazer mais impacto pro É. setor de Apesar P&D, do né? impacto, né, de 38 temas, muitos deles são atualizações, então algo que Cerca de uns 10 ali mais ou menos, É. são atualizações de listas, né? exato. Outros que a gente já Outros que a imaginava. gente que já está em andamento, que já estão em deliberação, já público. foram, só estão sendo concluídos já no começo no começo desse ano. Outros que já vieram das agendas, a maioria veio da agenda de 25. quantos? Não, é que não são temas 115. 97 foram migrados, né? A 115 no gente não total do sabe ano passado. quantos. Tem na lista que eu tô acompanhando aqui, tem o que veio e o que não veio da agenda anterior. Mas é isso, a maioria estava na agenda anterior, então não tem muita surpresa do que a gente está Mas fazendo. entraram uns 50 temas aí, mais ou menos, Sim, adicionais, né? sim. Então, mas não necessariamente para medicamentos, né? Não, Para total, medicamentos total. tem, Total. mas eu não fiz essa conta nem não avaliação. também. Uhum. E aí é trabalhar, né, meu povo? Trabalhar pensando. São 16 categorias, tem até a categoria do tabaco aqui. Não, e aí eu ia falar, ó, só puxando esse assunto, quando eu dei uma olhada na lista aqui de modo geral, tem o item 7, que é de insumos farmacêuticos também, que é do bastante Cadifa. relevante. Só tem 2 itens, mas um deles é a atualização dos requisitos regulatórios relacionados à DIFA e à emissão de CADIFA. Então, Verdade. temos que ficar ligados sobre isso também, porque isso impacta bastante a indústria brasileira, né, de medicamentos e tudo mais. E aí eu quero trazer uma visão para dois pontos específicos de outras áreas. Primeiro, 3, né? Então vai. Primeiro, um destaque de modo geral para dispositivos médicos, que se tornou está se tornando bastante relevante aqui, porque já é o 4º item que tem a maior quantidade de temas a serem discutido, então fica aqui a minha observação, e que tem aqui itens, por exemplo, de estratégias de promover acesso a informações necessárias ao consumo seguro dos produtos. Então, isso tem a ver também com segurança, regulamentação de dispositivos médicos para diagnósticos in vitro. Temos algumas coisas aqui que são bem bacanas e que tem a ver com a segurança do dispositivo médico de modo geral. Mas essa foi minha primeira. A minha segunda é que impurezas e métodos alternativos ao uso de animais está sendo descrito aqui, de certa forma, para cosmético. Então, o item 4.3 fala que a regulamentação da Lei 15.183, de julho de 2025, que foi publicada no ano passado e foi uma grande conquista para o Brasil, inclusive, veda a utilização de animais em testes de produtos de higiene pessoal, cosmético, perfume e seus ingredientes. E esse é um assunto que a gente vem discutindo aqui também. Acho que eu não sei se a gente já fez episódio específico sobre isso ou não, mas são os métodos alternativos ao uso de animais. Tem um episódio da Cast Série com o pessoal da LASA, com o Alex Cayley, que a gente fala especificamente sobre isso e como que isso é aplicado hoje em dia, mas talvez a gente possa vir fazer outros episódios sobre esse assunto, que é bem legal. E aí o objetivo estratégico relacionado ao tema, inclusive, também é viabilizar o acesso seguro a produtos e a serviços essenciais para a população. E finalizando, o mesmo contexto, mas de forma diferente, a gente pode observar processos de avaliação de impurezas e segurança em Agrotóxico. alimentos e agrotóxicos, basicamente. Porque a gente tem determinação de limites máximos de resíduos, o LMR, para alimentos e medicamentos veterinários. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante também e a gente vê isso com uma certa frequência e provavelmente eles vão desenvolver isso e melhorar também. E tem a avaliação e os critérios de segurança, a classificação, priorização de análise e comparação de ação toxicológica de agrotóxicos, critérios de realização de estudos de resíduos agrotóxicos para estabelecimento do limite máximo de resíduos também, limite máximos de impurezas relevantes a serem pesquisadas nos estudos de 5 bateladas e controladas pós-registro. Então, tem bastante coisa de impureza também em outros itens. Aqui parece bastante com labs, por exemplo, né? Sim. Essa parte. Mas é isso. Acho que bastante coisa, como eu falei no início, 161 temas, é muita coisa, parece que só vai acumulando. E, de fato, à medida que novos temas vão entrando e a coisa não deságua do ano seguinte, vai sempre aumentando. É interessante ver o aumento da população também participando do processo de sugestão de temas. E eu acho que isso tende só a cada vez mais aumentar. Um adendo específico aqui só, que eu achei que a parte acadêmica de sugestões ficou bem abaixo.
ela é só 3% do total daqueles 2.000 que eu falei para vocês, os 600 e poucos formulários e mais de 2.000 sugestões, só 3% é referente a contribuições da universidade ou de setores Mas acadêmicos. isso Então, representa bastante a pouca interação da academia nos processos regulatórios, né? exato. Aqui na agenda tem a parte da farmacopeia, que é uma parte que está Tem muito também. ligada à academia ainda, em si, se falando da agência regulatória, né? Mas ali né, o que está proposto em agenda é algo que faz parte da rotina da própria farmacopeia, de atualizações Mas e você vê que é até revisões. um empoderamento aí da brasileira, né? Porque ainda Exato. tá um pouquinho Não, e defasada, né? trabalhamos para isso, né? Então, eu que estou lá no grupo de empresas elementares, o esforço é inclusive para harmonizar com os guias internacionais, mas é muito trabalho e é isso, aí você tem uma participação da academia que tem ali outros tipos de visões, enfim, inclusive de disponibilidade mesmo, né? Mas que é necessário, né? Mas Para é a muito construção das necessário. metodologias, né? Exato, Dos capítulos, né? o que a E gente modernizar. o que a gente espera é que cada vez mais a gente consiga ter a participação efetiva da academia, para, enfim, para a construção não só da agenda regulatória, mas das normativas Concordo. e etc, né? E vamos ver. Então é isso. Eu acho que um ponto importante dessa agenda regulatória é o que não vai ser discutido. Ou O que seja, não vai ser discutido. aceita o de que está acontecendo Exato. agora mesmo, porque não tem conversa esse ano, pelo menos. Ou seja, tem Exato. 38 temas em voga, o que não tiver, vamos Só tocar. para Não vai ser agora, então Toca conforme a música aí. Aliás, Bom canta, ponto. dança, sei lá o que você Bom vai fazer, ponto. conforme a música. Bom ponto. Mas é isso. Então, Mas calma, mas fiquem atentos ao cenário internacional, Exato. porque não é porque não está na agenda ou não existe regulamentação que a Anvisa não faça claro. os seus questionamentos. Por exemplo, haja visto extraíveis e lixiviáveis, né? Que sim. saiu o ano passado o draft do ICHQ3E e a gente sabe, e a Anvisa cobra isso muito antes já, há muitos anos, sem ter nenhuma regulamentação gente falou de específica. extraíveis Mas aí ano a gente passado na fala de agenda e não guia, falou agora, né? né? A gente fala assim, ó, Exato. não é lei, porém é interessante que você faça, né? Exato. Eu acho que quando eu trago assim, eu tô falando no sentido de resolução mesmo, Exato, né? o que já Que existe, já existe e que não vai ser que é lei, tratado que tá por escrito na enquanto. pedra, que não Exato, tem é muita isso. discussão, porque é lei, não é uma diretriz, não é um guia que você pode seguir. Até a gente nem ou vê não, os né? guias aqui, né, na agenda regulatória, porque acho que eles são É intrínseco, né? instrumentos, né? Eles são instrumentos Tá, das regulamentações que estão Exatamente. propostas aqui como para serem revisadas, né? Exatamente. Mas o ano passado a gente falou de extraíveis e lixiviáveis, Não, inclusive, então, e esse ano a gente não falou aqui na lista dos temas. Eu Na acho. agenda? Eu acho que a gente Não, acho falou. que Se não. vocês viram aí, peguem aí A pra gente mim tem o depois. podcast do draft, É. né? Não, temos o draft também. ICHQ3E. Mas eu acho que a gente citou na agenda. Eu tenho quase certeza. Mas, enfim, Eu posso estar não- enganado. mas Posso estar é enganado. Tem que eu acho estar que antenado, não Posso estar enganado. Tem que Posso estar estar- enganado. Exato, atenção acho mesmo. que esse é um bom indício do trabalho que a Anvisa vai ter e das regulamentações prioridades, que né? das prioridades, mas nada impede de que que a gente tenha que continuar fazendo e se aprimorando e inovando com os temas que vão saindo internacionalmente, porque senão agora, amanhã, a Anvisa, como parte do ICH, vai incorporar isso e é bom que vocês estejam já familiarizados com o tema, né? Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário lá pra gente, dar o seu like, encaminha pro amiguinho. Encaminhar é muito importante pra gente, que vai ajudar bastante, tanto no YouTube, se você for a galera que gosta de assistir no YouTube, como no Spotify ou outros agregadores de áudio. E lá você pode dar 5 estrelas pra gente. Se for dar 4 estrelas, não precisa, mas 5 estrelas pode dar. E também não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. A gente coloca tudo que a gente traz aqui de conteúdo lá também. E tem o nosso blog, que a gente vem atualizando com os assuntos que acabam sendo discutidos aqui no episódio com uma certa frequência, certo? Tudo certo? Acho Tudo que certo, então? Certíssimo. Então, Tudo certo. como o pastor dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que algo que a gente falou seja o acaso que vocês estavam esperando para hoje. Certo? Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau. Muito bom, muito bom.